Hoje é um domingo muito especial, né? Não que os outros não sejam, né? Não que os outros cultos não sejam especiais, né? Todos os cultos nós devemos estar aqui para entregar o nosso melhor ao Senhor, para cultuar o Senhor. Mas esse domingo é um domingo que normalmente, nós cristãos, celebramos a Páscoa, né? E eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto hoje, o sentido da Páscoa. Nós estamos tendo uma série, todo último domingo do mês, que é a série A Cruz, né? Onde a gente está, por ser um domingo de ceia, a gente traz uma palavra que está relacionada à obra da cruz. Então, no último mês, eu falei sobre a cruz ser eterna. E entendam, gente, quando eu falo da cruz, eu não estou falando da cruz, o objeto de madeira, né, ao qual Jesus foi pregado, não. Estou falando da obra de Jesus na cruz, tá? Então, entendam, né? Porque teve alguém que foi comentar num dos vídeos do YouTube e falou: não, a cruz não é eterna, a cruz ela é sinônimo de maldição. Mas, gente, se você assistir a pregação, você vai ver que eu estou falando da obra de Jesus na cruz, né? Então, a cruz, a obra da cruz, ela é eterna, né? E ela faz todo sentido quando nós temos o culto de ceia. A gente trazer uma mensagem referente a isso, né? E continuando, por ser Páscoa, nada mais preciso do que a gente continuar falando sobre a obra de Jesus na cruz hoje, né? Então, por questões mais capitalistas, mercadológicas, normalmente a gente comemora de forma mais intensa o Natal, né? E não tem nada de errado nisso, na verdade, né? Nós devemos sim, e aí entra os religiosos falando: Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, e provavelmente não nasceu no dia 25 de dezembro, mas é uma data onde nós precisamos celebrar o nascimento dele, celebrar o nascimento do nosso. A gente precisa ter uma data para fazer isso. Então faz dia 25 de dezembro, que é quando normalmente todo mundo faz. A gente só não pode misturar o Natal, né, da forma pagã que todo mundo comemora, né? É um momento de ganhar presente, né? O Natal, para muita gente, é o momento de estar com a família e presentear, e não de lembrar o nascimento de Jesus. Da mesma forma, a Páscoa, né? A Páscoa não é o momento da gente distribuir chocolate para todo mundo, coelhinho da Páscoa, não. A Páscoa é o momento da gente celebrar a ressurreição de Cristo. E aí, por trás disso, implica muita coisa. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje, né? A Páscoa, ela é onde nós recomeçamos. Na verdade, é onde nós começamos de verdade, né? Porque foi através do sacrifício de Jesus na cruz que a gente pôde ressuscitar com Ele e viver uma nova vida. É só através disso, né? E é por isso que nós estamos aqui hoje. Se não fosse o sacrifício de Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Provavelmente cada um estaria na sua casa ali, adorando um Deus estranho, né? E sendo idólatras, né? E a gente não estaria aqui hoje. Então eu queria dar um pouco de contexto histórico da Páscoa. A Páscoa, ela vem do hebraico, da palavra do hebraico Pesach, que é passagem. E a Páscoa, de forma original, ela não é a ressurreição de Cristo. Tanto que quando Jesus ele vai ali com os discípulos ali para a última ceia, ele se senta com os discípulos, eles estavam em Jerusalém para quê? Para comemorar a Páscoa. Então a comemoração da Páscoa, ela é referente à libertação do povo do Egito, a passagem deles pelo mar. Pesach, a passagem. Então ele era uma festa mandatória para os judeus, para os hebreus, né? Então todo ano, naquela data especificada por Moisés na lei, os judeus se reuniam, eles peregrinavam, né, para onde estava o tabernáculo, né, onde estava a tenda da presença do Senhor, e ali eles se juntavam e eles celebravam a Páscoa, né? Tinha épocas que a tenda estava em Siloé, em outras cidades, mas nessa época de Jesus havia o templo de Salomão, lá em Jerusalém, que foi reconstruído ali
depois da volta da Babilônia, o templo foi reconstruído e tudo mais. Então era ali que eles celebravam a Páscoa, em Jerusalém. Eles estão lá para celebrar a Páscoa. Os hebreus estavam ali todos reunidos, Jesus, os discípulos, todos os hebreus, uma grande peregrinação em Jerusalém, para celebrarem a libertação do povo da escravidão do Egito. E isso acontece que Jesus, de forma representativa, ele se sacrifica na Páscoa, ele morre para que nós pudéssemos ser libertos dos nossos pecados. E para nós cristãos, diferentemente dos hebreus, diferentemente da cultura judaica, nós celebramos a Páscoa nesse sentido. A libertação através do sacrifício de Jesus, nossa libertação da escravidão pelo pecado. Amém? Então esse domingo, que acontece todo ano, ele precisa ser nas nossas vidas uma reflexão no sentido de o que nós estamos fazendo com a chance de recomeço em uma nova vida que Cristo nos proporcionou ao nos libertar do pecado através do seu sacrifício. O que nós estamos fazendo com essa nova vida, essa possibilidade? Eu vou falar aqui possibilidade de nova vida, porque muitos ainda não vivem uma nova vida. Que muitos estão dentro da igreja e ainda não receberam a Jesus. Não entenderam, não dão valor para o sacrifício dele. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é que a morte de Cristo, ela nos impulsiona a dar a nossa própria vida. A ideia dele de se sacrificar é para que nós fôssemos mortos com ele, para que nós pudéssemos ressuscitar com ele numa nova vida. Então não há sentido na morte e na ressurreição de Cristo se ela não gerar em mim, se ela não gerar em você o desejo de a gente morrer para a nossa velha criatura e ressuscitarmos com ele na nova. Não há sentido. Veja, não é basicamente ele morreu para nos salvar. Ele morreu para que nós nascêssemos de novo. As pessoas falam, Jesus morreu para me salvar, mas não faz nada para ser grato a isso. Continua vivendo uma vida de pecado durante a semana, de segunda a sábado, está ali vivendo uma vida, faz um monte de coisa errada durante a semana, mas domingo está na igreja, tem que estar na igreja para que Deus continue me abençoando. É o crente interesseiro. Tá na igreja para receber a bênção, mas não quer entregar nada, não quer entregar a sua vida. Então eu queria usar como base para a nossa pregação de hoje Romanos 6. Eu vou ler do verso 1 até o 14. Enquanto vocês abrem aí, Romanos, podemos classificar ele como o Evangelho de Jesus segundo Paulo. Eu acho que eu ouvi isso de alguém, não lembro quem, e faz todo sentido. Porque os primeiros capítulos de Romanos, Paulo ele fundamenta a ideia de que nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo, pela graça mediante a nossa fé. Que nós somos justificados por Ele, mediante a sua morte, e gratuitamente Ele nos concedeu uma vida nova. Então é o Evangelho, é Paulo pregando o Evangelho para a igreja de Roma. Que ele diz que o Evangelho não é um pagamento que recebemos por coisas boas que a gente fez para Deus. O Evangelho não é isso. Nós precisamos ter... Essa palavra ela precisa ecoar na nossa mente e no nosso coração. Não existe obra que nós façamos que possa nos dar a salvação. Tem aquela passagem lá,
Ah, Senhor, Senhor, chegou lá o grande dia, Senhor, em seu nome nós expulsamos demônio, em seu nome nós curamos os enfermos, em seu nome nós fizemos tantas coisas boas. Qual que é a resposta do Senhor para essas pessoas? E eu nem te conheço, meu amigo. Eu nem te conheço. As obras não salvam. Jesus Cristo nos salva. Não há nada em nós de bom que possa nos garantir a salvação. Nós precisamos entender isso e ter isso bem, bem claro no nosso ser. Né? A obra de Jesus na cruz, existe uma teoria que é a teoria da substituição. Acho que eu falei com os homens aqui, né, na sexta-feira no discipulado. É como se Deus pegasse Jesus, colocasse a essência dele em você e Jesus assumisse toda a condenação por você. E ele pegasse você e colocasse no lugar de Cristo, no lugar da retidão. E Deus te vê daquela forma que ele via Jesus. E ele vê Jesus da forma que ele via você. Então não há nada em nós que possa nos salvar, porque Jesus fez tudo. Então Romanos 6. Coloca aí para mim. Paulo começa assim em Romanos 6, verso 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Está falando assim, ó, a gente pode ficar pecando, já que a gente foi salvo de graça, né? Já que a gente recebeu a graça, a gente pode ficar pecando, porque ele sempre vai nos perdoar? Ele fala, não, né? De modo nenhum, né? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? O dia que a gente olha para Cristo, né, e a gente vê que ele pagou um preço, nasce em nós uma responsabilidade. O dia que nós entendemos, nós olhamos para Cristo e entendemos o preço que ele pagou para nos salvar, isso gera em nós uma responsabilidade. E eu não posso continuar nessa vida, sabendo que ele pagou um preço para que eu a tivesse. Então ele pagou um preço para que eu pudesse ser salvo. Como que eu vou continuar fazendo tudo errado? Quando a gente entende isso, a transformação ela é algo real na nossa vida. Verso 3, ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Aqui ele diz que nós fomos batizados na morte de Cristo. Né? O que significa batismo? Batismo ele vem do grego baptisma, que significa imersão. Então a ideia desse sacramento, né, que nós cremos, né, como cristãos, é que quando você é imerso nas águas, você larga ali todas as coisas ruins, todos os seus pecados, e você sai dali um novo homem. Né? Ao confessar Jesus e mergulhar nas águas, você está nascendo um novo homem. Essa é a ideia do batismo. Né? E aqui ele está dizendo que o verdadeiro batismo veio através da morte de Jesus. A morte dele foi a imersão que limpou os nossos pecados. Ele morreu por nós e nós morremos junto com ele. Ele se entregou pagando o preço do nosso pecado para que a gente tivesse vida. Verso 5, porque se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo de pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Então quem éramos antes de Cristo foi crucificado com Cristo, é isso que Paulo está dizendo.
Se você creu na morte de Jesus, quem você era, foi com Ele na cruz. Foi morto com Ele na cruz. Verso 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. Verso 9, sabemos que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Como é que a gente mata alguém que já morreu? Então a morte não tem domínio sobre ele. Verso 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, uma vez mortos para o pecado, para sempre ressuscitados e vivos com Cristo Jesus. Nós precisamos passar por essa porta. Tem muita gente que não está passando por essa porta. Que não quer morrer para o pecado, que não quer morrer na sua essência para viver uma vida nova em Cristo Jesus. Que o pecado vale mais, que a vida pecaminosa ainda vale mais que Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Então o que ele está dizendo aqui? Que é justo que Deus tenha posse do nosso corpo porque Ele pagou um preço por ele. Portanto, não podemos permitir que o pecado nos escravize. Nós não podemos permitir que o pecado tenha controle sobre o nosso corpo, que os nossos desejos tenham controle sobre o nosso espírito. Verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Né? Então antes eles viviam pela lei, nós como homens vivíamos pela lei, só que a lei não muda ninguém. A lei ela só serve para você se basear se uma pessoa está fazendo o que é certo ou errado. A lei de Moisés era isso. A lei não mudava a eles. É por isso que eles falhavam todas as vezes. Eles perdiam para a natureza pecaminosa, para o pecado. Mas hoje, Paulo está dizendo, hoje nós estamos debaixo da graça. E a gente costuma classificar a graça como uma força, um favor imerecido, né? Todo mundo já ouviu isso, certo? A graça é um favor imerecido. Ela é, sim. Mas ela não é só isso, ela é uma força motivadora. É uma força encorajadora que permite a nós vencermos aquilo que os antepassados não conseguiam, a vida de pecado. Nós precisamos de Deus para vencer os pecados, para vencer as tentações. Por que muitas vezes nós não vencemos as tentações? Porque nós estamos distantes de Deus. A graça nos redime, a graça nos dá uma nova chance, a graça é uma força que nos impulsiona para vencer o pecado. Então nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Através do Espírito Santo na nossa vida, a graça ela é uma força que nos impulsiona para fugir do pecado. Porque sozinho nós não conseguimos. Então a Páscoa, ela celebra a nossa chance de viver de novo. Na verdade, de viver verdadeiramente pela primeira vez. Um novo nascimento. A gente já falou isso diversas vezes, né? Mas nós carregamos dentro de nós, nesse corpo aqui, mortal, né? A tendência, a inclinação para o pecado, é a nossa natureza adâmica. Nós nascemos disso por causa do pecado original de Adão. Então essa é a nossa natureza, nós já nascemos
com o pecado enrustido dentro de nós. Né? Ninguém precisa fazer curso aqui para atrair alguém. Ah, eu sou muito bom, eu preciso fazer um curso para aprender a ser ruim. Quem faz isso? Quem é assim? Né? Eu preciso aprender um curso aqui para ser falso, eu só consigo falar a verdade. Eu sou muito perfeito. Tudo que eu não falo nenhuma mentira. Eu preciso fazer um curso para aprender a ser falso. Eu preciso fazer um curso para aprender a ser como odiar alguém, porque eu amo todo mundo. A gente não precisa de curso para ser mal. A gente já nasceu mal. Lembra que eu dei o exemplo, acho que numa pregação, eu até peguei as bebês aqui e falei, ó, se você der um bonequinho para a Micaela e você pôr a Sofia na frente dela. Você der um bonequinho para a Micaela, ela não está nem aí pro bonequinho. Ela está brincando com os outros brinquedos ali, ela não está nem aí pro bonequinho. Aí você vai lá e põe a Sofia e dá o bonequinho na mão da Sofia. A Micaela vai olhar, é meu. Ela não estava nem aí pro bonequinho. Mas ela ficou com ciúme, inveja. E se ela não pegar o bonequinho, ela vai bater na Sofia para pegar o bonequinho. Ela não estava nem aí, ela odiava aquele brinquedo, ela só queria brincar com os outros. Você não precisa ensinar para uma criança de 2, 3 anos isso. Elas já nascem com essa natureza. É do ser humano ser mal. A maldade está entranhada em nós. E sabe o que é maldade? É a ausência de Deus. Maldade é a ausência de Deus. A gente nasceu morto, por quê? Porque a gente nasceu separado de Deus. Por causa do pecado original, do pecado do homem, do pecado de Adão e Eva. Nós nascemos separados de Deus. Nós precisamos ser reconciliados com Deus. E é isso que Jesus veio fazer. Ele veio andar entre nós. Eu fico imaginando naquele cenário daquela época, né? Do povo ali, da religião daquela época. Todo mundo ali. E a gente sabia que a religião estava totalmente distorcida. Que os sacerdotes, eles eram pagos por Roma, né, para atender os desejos dos imperadores, dos governadores romanos, né? E aí ali havia a coleta de impostos impulsionada pelos sacerdotes que apoiavam o Império Romano, para que eles pudessem continuar no poder e ter arrecadação com as vendas no templo. É isso que acontecia na época, gente. Por isso que Jesus chega lá aquela hora e vê aquele pânico no templo lá, e acho que no episódio novo ali que passou do The Chosen, né? No cinema mostrou isso, ele fica revoltadíssimo. Ele começa a passar mal. Vocês estão destruindo a casa do meu pai. E ele vai lá e começa a virar tudo, ele pega um chicote e começa a quebrar todos os móveis. Então havia-se ali uma compra. A religião era barganha. E aí como Jesus vem e ele começa a andar no meio do povo. As pessoas olham para ele e falam, isso daqui eu nunca vi. Eu preciso seguir esse cara, porque esse aqui eu só conheci o mal. E agora o que veio que é bom, para mim é algo que eu nunca vi. Então é por isso que quando a gente olha verdadeiramente para ele, a primeira coisa que deve acontecer é que nós não conseguimos mais viver o que a gente vive. Isso se chama transformação. Quando a gente encontra Jesus, verdadeiramente a gente não consegue mais viver do modo que a gente vive, em pecado, fazendo coisa errada. A gente vai ser incomodado. E aí eu conheço pessoas que dão testemunhos assim,
Teve um dia que eu tive um encontro com Jesus. Eu era drogado, bebia, estava quase morrendo, mas quando eu tive um encontro com Ele, um segundo depois, eu nunca mais tive vontade de usar droga, nunca mais tive vontade de... Cara, já vi pessoas darem testemunhos assim. Transformação instantânea. Teve um encontro verdadeiro com Jesus e abandonou o pecado. Mas para a maioria, 99%, vai ser um processo difícil e doloroso. Porque os seus desejos vão continuar lá. E você vai ter que lutar com eles todos os dias. E talvez seja até a sua morte ou até a volta de Jesus. Os seus desejos você vai ter que lutar com eles. Para 99% das pessoas. Então a ressurreição de Cristo aponta para a vida. Aqueles que são crucificados com eles, que estão dispostos a matar a si mesmos, começam a viver a verdadeira vida em Cristo e são ressuscitados com Ele. E aqui tem um ponto importante: aqueles que estão dispostos a matar a si mesmo. Tem muita gente que não está disposto a morrer para si mesmo. O que ele diz? Morra. Cara, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. No mês que vem a gente vai falar sobre o negue-se a si mesmo. E aqui está um ponto-chave. Muitas pessoas não querem negar a si mesmo. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que têm uma vida de igreja há muitos anos, pessoas até aqui, nessa noite. Muita gente não quer negar a si mesmo. Então, mortos com Ele, ressuscitados com Ele. A partir do momento que você morre com Ele, você é ressuscitado com Ele para uma nova vida. Mas precisa morrer. A gente até dá o exemplo de como uma semente germina, né? Quando você planta uma semente ali, o embrião ele precisa morrer para a semente germinar, para que uma nova vida nasça. Para que uma nova vida nasça daquela semente, o embrião dela precisa ser estourado, precisa morrer. A semente precisa morrer. Conosco é a mesma coisa. Não tem como a gente encher de coisa boa um vaso que está cheio de coisa ruim. Né? E a Páscoa, então, é a nossa libertação do pecado. Da mesma forma que foi a libertação para o povo hebreu da escravidão no Egito, a Páscoa é a nossa libertação para a nossa escravidão do pecado. Porém, a gente sempre entendeu liberdade de forma errada. Quando a gente fala de liberdade, a gente acredita que é algo que você ganha para você poder fazer o que você quer, certo? Pô, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Se Jesus morreu por mim, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Só que não é isso. Liberdade não é você poder fazer o que você quiser. Te ensinaram liberdade errado. Liberdade é o direito que você tem de poder fazer o que é bom, o que é justo, o que é correto, o que é santo. E aí você pode me dizer, mas se eu só puder fazer isso aí, eu não sou livre. Mas se você tem o desejo de fazer o que é mal, o que é injusto, o que é errado, você acha que isso é liberdade? Se você tem o desejo de fazer o que é mal, o que é errado, o que é injusto, isso não é liberdade. Por quê? Porque você está escravizado pelo pecado. Significa que você não é livre, significa que você é escravo. Se você quer fazer o que é mal, se você quer fazer o que é errado, se você quer fazer o que é injusto, quer dizer que tem algo te escravizando, e esse algo é o pecado.
significa que a sua natureza original, adâmica e carnal, ainda tem controle sobre a sua vida. Então, liberdade não é poder fazer o que você quer. Liberdade é você poder decidir o que você quer. Tem diferença de desejo para direito. Desejo para decisão. Liberdade não é você poder fazer todos os seus desejos. Liberdade é você poder escolher o que você quer fazer. Queremos ter liberdade de fazer o que queremos, mas somos escravos daquilo que queremos. Então não é liberdade. Liberdade é o poder de dizer para os nossos próprios desejos não. Porque se nós só pudermos dizer sim, então nós somos escravos. É o direito que você tem de dizer não. E não a obrigação de sempre dizer sim. Vocês entenderam? Então não há sentido de eu morrer com Cristo se eu não reconhecer que eu preciso matar essa vida aqui. Não faz sentido nenhum. E aqui é justamente o ponto em que muitos estão. E pessoas aqui mesmo. Pessoas aqui, presentes aqui. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos matar essa vida. Para sermos livres verdadeiramente. E deixar de sermos escravos do pecado. Então a Páscoa ela é o renascer com Cristo e começar a viver de novo. Mas não de acordo com as minhas paixões, mas segundo a vontade dele. A Páscoa é morrer com Cristo e renascer com Ele, mas para viver não as nossas paixões, mas a vontade dele. Isso é o sentido da Páscoa para a gente. Isso é o que as pessoas não pregam para a gente. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor, normalmente a gente coloca a nossa vida em caixinhas, em compartimentos. Então, aqui tem a caixinha dos meus hobbies, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de assistir uma série, eu gosto de assistir um futebolzinho, gosto de jogar videogame, está aqui a minha caixinha dos meus hobbies aqui. Gosto de ter um tempo com os amigos para jogar conversa fora, jogar um jogo de tabuleiro. Aqui é meus hobbies. Essa parte da minha vida está aqui. Ó. Né? Aí aqui eu tenho a outra parte da minha vida, minha família. Minha esposa, meu filho. Né? Eles ficam nessa parte aqui. Né? Como eu sou como marido, como eu sou como pai. Né? Aí eu tenho um outro compartimento aqui, ó, o compartimento das extensões da família. Né? Meus pais, minha irmã, meus tios, né? Meus cunhados. E aqui é onde dá mais problema. Aqui é esse compartimento, ele tem que ficar bem fechado. Né? Que família aqui não tem problema? Tá aqui, ó. Compartimento das extensões da família. Né? E a gente costuma guardar eles bem separados. A gente vai chegar nesse ponto. Aí aqui a gente tem aqui a caixinha aqui, o compartimento do meu condomínio, da minha vizinhança. Então tem lá meus vizinhos, minha vida lá condominal. Né? Eu moro num condomínio, então tenho ali meu relacionamento com eles. Né? E aí tem a vizinha do lado, que o gato dela faz cocô na minha garagem todo dia. Todo dia. Aí tá vendo que aqui tem os problemas daqui, aqui tem os problemas daqui, aqui tem os problemas daqui. Cada compartimento da minha vida. Aí aqui eu tenho o compartimento do trabalho aqui, ó. Só problema. Né? Só problema. Ter que ficar lidando com um indiano todo dia. Só problema. Né?
Aí eu tenho outro compartimento da minha vida que são os amigos antigos, né? Amigos lá da mocidade, da juventude, né? Tenho pouco relacionamento com eles, mas às vezes falo com eles, né? Eles não sabem o que eu estou vivendo hoje, a maioria deles. Por quê? Porque eles não estão em contato com os outros compartimentos da minha vida, separados. E aí eu tenho um último compartimento aqui, ó, que é o da igreja. Compartimento guardadinho aqui da igreja, 4 paredes, né? E ali na igreja, eu vou falar isso aqui, mas esse compartimento aqui ele é a festa da hipocrisia. Para todo mundo, tá? Porque aqui você sorri, você dá glória a Deus, mas o resto da sua vida está uma bagunça, cheio de problema. Mas aqui tá, você chega de domingo, dando um sorriso, abraça todo mundo. E aí, como é que você está, irmão? Tô bem, irmão. A gente tem até o evangeliquez que a gente aprende na igreja. Paz, irmão. Paz o Senhor, irmão. Deus te abençoe, varão. Em nome de Jesus. Coisas que a gente só fala aqui no compartimento da igreja. O evangeliquez. Se Deus quiser, glória a Deus. Aleluia. Né? Coisas que a gente só fala aqui. E é isso que acontece com a nossa vida antes da gente morrer e nascer de novo. O que está na igreja, está na igreja. O que está no meu trabalho, está no meu trabalho. O que está na minha família, está na minha família. Nós criamos esses compartimentos. Só que quando nós morremos com Cristo e nascemos de novo com Ele e ressuscitamos com Ele, é como se a gente pegasse uma chave de fenda e desparafusasse as paredes desse compartimento da igreja e ele se derramasse sobre todos os outros compartimentos da minha vida. É isso que acontece quando a gente nasce de novo. Isso daqui não passa a ser um compartimento, passa a ser a nossa vida. A igreja não passa a ser um lugar que eu vou de domingo para ouvir uma palavra boa, para ser abençoado, para renovar as minhas energias. Nosso relacionamento com Deus passa a ser aquilo que permeia todas as outras áreas da minha vida. Aquilo que dirige todas as outras áreas da minha vida. Então eu não falo uma linguagem aqui com a minha família, outra no trabalho, outra com os meus amigos. Eu falo uma linguagem só em todos os lugares, porque é Deus quem rege a minha vida. Porque eu morri para mim mesmo e eu nasci de novo. Eu disse não para as minhas paixões e disse sim para os desejos dele. Vocês entenderam? A gente desmonta. E a igreja não é um lugar que a gente frequenta. A igreja é um lugar onde a gente tem que ir para viver. Só que para muitas pessoas ainda é um lugar que frequenta. Porque sai daqui e esquece o que acontece aqui. Esquece o que aconteceu aqui. A mentalidade da pessoa é: eu vou fazer todas as minhas coisas, domingo que vem eu estou de volta aqui para ouvir uma palavra, ou dar uma oradinha, rezar o Pai Nosso. Né? Rezar 10 Pai Nosso aqui, vou ser abençoado, vou para casa. Então a igreja ela não é um lugar que a gente frequenta, ela é um corpo que somos. É o corpo de Cristo que nós somos. É o corpo de discípulos do Mestre, redimidos e dispostos a estar crucificados junto com Ele todos os dias. Isso é a igreja. A igreja é um corpo bem ajustado, unido, que está disposto a ser crucificado com Ele todos os dias. Todos os dias. E aí eu entendo que a vida que eu tenho não é vida sem Ele. Eu não consigo mais viver a minha vida sem Ele.
É isso que a Páscoa nos traz. É isso que a Páscoa nos proporciona. Não é ovo de chocolate. E aí eu passo a ter a mesma mente de Cristo. Carrego dentro de mim as mesmas atitudes, os mesmos sentimentos que estavam em Cristo Jesus, como diz Paulo. Ele passou, ele teve a transformação instantânea dele. As leis, elas não são mais escritas em tábuas, elas estão escritas no meu coração. É algo interno que eu carrego dentro de mim. É algo que eu dou valor, é algo que eu valorizo. Então, quando isso acontece comigo, eu não saio daqui desse compartimento da igreja, fecho a porta, vou viver minha vida, espero voltar domingo que vem para sentir as mesmas coisas que eu sinto ali de domingo. Não, eu não sinto, eu sou. É diferente. Eu já não sinto mais, eu sou alguém. Eu sou uma nova criatura. Em todos os outros compartimentos eu vou ser a mesma pessoa. Aquilo que eu falo aqui nesse compartimento, eu vou falar aqui. Eu vou ser aqui. Uma pessoa que valoriza a verdade, que valoriza a bondade, que valoriza as coisas corretas. No meu ambiente de trabalho, na minha família, nos meus agregados, nos meus amigos antigos. Eu vou ser a mesma coisa. Mas tem pessoas que ainda não entenderam isso. Tem pessoas que têm vidas distintas. Tem pessoas que vêm na igreja, têm uma vida aqui. Aí fora da igreja ela tem uma vida com outras pessoas, que ninguém aqui da igreja conhece. Tem uma vida fora, totalmente separada. E ali a pessoa recebe influências daquelas pessoas. E aí na família dele, ele recebe influência da família dele, mas a família dele nem sabe que às vezes ele vai para a igreja. Nós precisamos nascer de novo. A vida com Deus não é um compartimento nosso. A vida com Deus não pode ser um compartimento da nossa vida. Ela tem que ser a nossa vida. E para isso que isso aconteça, é necessário que a gente esmurre o nosso corpo todo dia. É uma luta todos os dias contra a nossa carne. O bem que eu deveria fazer eu não consigo, mas o mal que eu não queria, toda hora eu estou fazendo. Essa é a nossa carne. O bem que eu queria fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não deveria fazer, eu faço toda hora. Na hora que eu vejo, eu já estou fazendo. Quer ver? Vou perguntar aqui, há quanto tempo você é crente? Pensa aí. Tem uns aqui que bate recorde. Daniel, quanto tempo você é crente? Está demorando já para pensar, já há muito tempo. 17 anos, né? Tem aqui que é crente há muito tempo. Há quanto tempo você vai na igreja? Há quanto tempo você é essa mesma pessoa? Sem transformação. Há quanto tempo você terceiriza a sua intimidade com Deus? Há quanto tempo você é grosso? Há quanto tempo você engana as pessoas? Há quanto tempo você cobiça a mulher na rua? Para os homens aí. Há quanto tempo você é pavio curto? Estoura por qualquer coisa? Há quanto tempo você carrega esse ódio aí dentro de você? Há quanto tempo você pede emprestado e não devolve? Há quanto tempo você não honra seus acordos? De que adianta você carregar a Bíblia no seu celular o tempo inteiro? A gente não faz nada com ela.
Por que tem aplicativo aqui no celular? Só para usar de domingo na igreja? E a palavra ela tem que estar aqui. E ela tem que descer 30 centímetros para cá, ó. E está gravada aqui. E aí ela vai controlar tudo que o corpo faz. Medita nisso. Eu vou pedir para alguém chamar a Nath, que a gente está encerrando. Então a Páscoa que nós cremos é esse sacrifício de Jesus que nos proporcionou morrer com Ele, ressuscitar com Ele e que sejamos libertos do pecado. Não é só ser salvo, gente. A gente já comemorou a Páscoa, muitas vezes no intuito de, graças ao que Jesus fez, eu sou salvo. Será? Fica a pergunta, será? Você creu nele, você morreu com ele, você negou-se a si mesmo, carregou a sua cruz e ressuscitou com ele? A Páscoa é isso. Ela implica não só, lógico que é uma celebração, por causa do que ele fez, nós temos a oportunidade de viver isso daqui. Mas a Páscoa, ela tem uma consequência que é nós morrermos para nós mesmos e ressuscitarmos com Ele. Numa nova vida, numa nova criatura, longe do pecado, não sendo mais escravos do pecado, onde nós somos livres para dizer não para aquilo que a gente quer. Isso é Páscoa. Porque se Cristo morreu, porque se Cristo que morreu não nos levar à morte, então nós não ressurgiremos com Ele na ressurreição. Aí a Páscoa é inútil para a gente. Se Ele morreu e não nos levar a morrer com Ele, para que celebrar a Páscoa? Vocês entendem? Então a Páscoa, ela é a nossa libertação. Ela é a nossa libertação. Mas ela é a nossa morte, junto com Ele. Ela é a nossa ressurreição, junto com Ele. Ela é a criação de uma nova criatura, através da ressurreição, junto com Ele. A Páscoa é mais do que uma salvação, através do sacrifício de Jesus. Existe um processo, a partir do sacrifício dele, que nós precisamos passar para que nós sejamos salvos. Amém?